Penal. Significa que eu não posso considerar partícipe aquela pessoa que, juntamente com o autor, matou a vítima. Porque ele não é partícipe, ele é coautor, praticou o tipo penal. Eu não posso considerar partícipe dois assaltantes que entraram no supermercado e tentaram roubar o supermercado portando arma de fogo. Eu posso considerar o partícipe, o assaltante ficou lá fora, observando se não chegava ninguém, dando cobertura. Ele que de qualquer modo concorreu para a prática do crime e que não praticou a conduta do tipo, ele sim é partícipe. Lembrem-se que o nosso Código Penal adota a teoria restritiva. Ele divide o autor e o coautor, são aqueles que praticam a conduta prevista no tipo. O partícipe e aquele que de qualquer modo concorre para a prática do crime. Então eu tenho, por exemplo, numa operação em que a mulher vai praticar o aborto, o médico faz todo o procedimento abortivo, mas a enfermeira que estava ali do lado dele, passando bisturi, passando anestesia, passando a gaze, passando, enfim, todos os instrumentos que ele utiliza no aborto, ela concorre de qualquer modo para a prática do crime. Ela não é coautora do aborto, que ela não praticou a conduta prevista no tipo penal. Ela é partícipe porque ela de qualquer modo ajudou a prática do crime. E com certeza, pelo princípio da proporcionalidade, como o juízo de censura feito ao partícipe é menor do que o juízo de censura, o juízo de culpabilidade que se faz ao autor, a pena do partícipe vai ser menor do que a pena do autor e do que a pena do coautor. Participação, portanto, é o fato de participar de um crime consiste em concorrer de qualquer modo para a realização do crime, sem, no entanto, praticar a conduta principal. E aí, professor, se ele pratica a conduta principal, ele é coautor, não é partícipe. Diga. Aí, como está dizendo no artigo 1º, no parágrafo 1º, diz o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Aí desse exemplo da enfermeira que aí nós vamos ter uma causa de diminuição de pena, que está expressa em infração. Se ela quis participar de crime de menor importância, não é o caso da enfermeira, porque naturalmente ela sabia que ali se tratava de um aborto. Mas eu poderia ter um caso de um grupo de pessoas que se reuniram para dar uma surra no nosso amigo Raimundinho. Raimundinho era um cara encrenqueiro e vários amigos se reúnem para dar uma surra. No meio da pancadaria, um dos amigos não quer participar da surra. Ele ali levou os cacetetes, ele ali mostrou o local onde eles poderiam pegar o Raimundinho, mas na hora ele não quis participar da surra. Se ele desiste de participar daquela surra, arrependimento eficaz. não, aí é o caso, ele já é partícipe. Ele já é partícipe por já ter entregue o cacetete. Ele já é partícipe por ter indicado o local. Mas ele pode ser beneficiado pelo arrependimento eficaz ou pela... Não seria o arrependimento eficaz, seria ali a desistência voluntária antes de iniciar o fato. Seria o arrependimento eficaz depois que o nosso amigo Raimundinho tivesse sido surrado, ele pegasse o nosso amigo Raimundinho e levasse para o hospital. E aí curasse, mandasse ajeitar o Raimundinho.
Bom, mas por hora, porque tem algum Raimundinho aqui na sala? Não, tá bom. Natureza jurídica da participação. Atenção, cuidado. Essa questão é perigosa. Qual a natureza jurídica da participação? Aqui nós temos a teoria da acessoriedade. E segundo essa teoria, a participação é uma conduta acessória a do autor, tida como principal. Então, participação é sempre uma conduta acessória em relação à conduta do autor, que é a conduta principal. Considerando que o tipo penal somente contém o núcleo e os elementos da conduta principal, os atos do partícipe acabam não encontrando qualquer enquadramento. Tu acabaste de dizer assim, professor, mas o nosso amigo que não quis participar da pancadaria, ele não praticou a lesão corporal. E eu concordo contigo. O partícipe, se você for analisar a fundo, a conduta dele não encontra qualquer enquadramento na figura legal do crime de lesão corporal, nesse caso que nós acabamos de citar. Mas, porém, contudo, todavia, o que acontece? O partícipe, ele concorre de qualquer modo para a prática do crime. Então, só o fato de ele ter dado o cacetete, só o fato de ele ter indicado o local onde os agressores encontrariam o nosso amigo Raimundinho, ele já concorreu de qualquer modo. Eu poderia concorrer simplesmente com a instigação. Eu poderia instigar, rapaz, bate nesse cara, bate. Não é? Não tem gente que faz isso? O fato de estares instigando a prática do crime, tu já se torna partícipe. Tu não és autor, não foste tu que batestes, mas o fato de ter instigado, tu concorreste de qualquer modo para a prática do crime. Então, a participação é acessória. E aí vamos ver os tipos de participação. Ela pode, há 4 classes de acessoriedade. Há 4 graus, gradações da participação da pessoa no crime. Olha só, eu tenho a mínima, basta que o partícipe, por exemplo, concorra para um fato típico, instigando, dando cacetete, auxiliando. A limitada, que ele deve concorrer para um fato típico ilícito. Atenção, aumentou um pouco, né? Estendeu. Na mínima, eu tenho só um fato típico. Na limitada, fato típico ilícito. E na extrema, fato para qual ele participa, não só tem que ser típico e ilícito, como também tem que ser culpável. E nós temos a hiperacessoriedade. Na hiperacessoriedade, o fato, além de ser típico, ilícito e culpável, o partícipe responde ainda pelas agravantes e atenuantes de caráter pessoal relativas ao autor principal. O que significa isso, professor? Significa, por exemplo, que no caso que nós contamos agora, do grupo de rapazes que se reuniram para dar uma surra no nosso amigo Raimundinho, se o Raimundinho for menor de 18 anos e os coautores e o partícipe tinham conhecimento desse fato, essa circunstância agravante incide na pena do partícipe. Se o nosso amigo Raimundinho fosse maior de 60 anos, essa circunstância agravante genérica, maior de 60 anos, desde que do conhecimento dos coautores e do partícipe, incidiria na pena do nosso amigo partícipe. Veja que a teoria da acessoriedade limitada é que foi adotada
pela nossa legislação. Teoria da acessoriedade limitada. Tratando-se de comportamento acessório e não havendo correspondência entre a conduta do partícipe e as elementares do tipo, faz-se necessário uma norma de extensão que leve a participação até o tipo incriminador. Adequação típica imediata ou indireta. Esta é a norma prevista no artigo 29 do Código Penal. É o que eu disse. Se tu analisares a conduta do partícipe, a conduta do partícipe não tem nada a ver com a conduta principal. Foi ele que praticou a conduta principal. Mas ele tendo auxiliado, ele tendo instigado, ele tendo contribuído de qualquer forma para a prática do crime, nós temos que fazer uma norma de extensão para que eu possa responsabilizar o partícipe por aquela conduta que foi praticada por outrem com a colaboração dele. E aqui eu tenho uma adequação típica imediata ou indireta. Por quê? Porque a adequação típica direta e imediata é de quem praticou o fato. Quem responde por lesão corporal é quem bateu no remudinho. O nosso amigo partícipe não bateu, portanto a adequação típica dele é indireta. A dúvida que eu tenho, talvez tenha muita relação com essa questão, mas quem, a pessoa que instiga outra pessoa a cometer o suicídio, como é que ela se enquadra? Ela responde por auxílio, instigação, induzimento ao suicídio. Ele tem um crime próprio. Tá? Tem um crime próprio de induzimento ao suicídio. Tá? Mas eu estou falando aqui em situações em que ele instiga, por exemplo, a pessoa a matar outra, ou ele instiga a pessoa a lesionar outra, ou ele instiga a pessoa a praticar dano contra patrimônio público. Essa instigação que tu estás fazendo, que a pessoa instiga a pessoa a se suicidar, auxilia a pessoa a se suicidar, é um crime próprio, porque a instigação é elemento do tipo penal, do crime de induzimento ao suicídio. Bom, vamos passar então? Tranquilo, né? E agora vamos para as formas de participação. Forma de participação. A participação ela pode ser material e pode ser moral. Participação pode ser material e moral. Eu acho que vocês já estão assim mais ou menos entendendo o que é uma participação material e o que é uma participação moral. Mas vamos lá. A material é o auxílio, é o apoio material logístico. Por exemplo, fornece a arma do crime, ele planeja a ação, ele leva o agente ao local do cometimento do crime, ele entrega o cacetete, ele diz, olha, a vítima passa por aquele local, determinada hora tu pode pegar ela desprevenida. Ele entrega, por exemplo, a gazua para o arrombamento da casa. Ele abre a porta, a empregada doméstica que abre a porta para o ladrão entrar para subtrair. Eu tenho um apoio material que se materializa numa ajuda concreta. Na entrega da arma, na entrega da faca, na entrega do cacetete, na entrega da gazua, é uma coisa material. Então, cumplicidade, atenção, é sinônimo de auxílio, de participação material. Quando nós falamos cúmplice, a gente está dando um sinônimo de uma pessoa que auxiliou materialmente a prática de um crime. Eu também tenho o auxílio moral, que é o apoio psicológico, é o induzimento à instigação. Qual é a diferença entre o induzimento e a instigação? Induzir é fazer surgir